Quantas pessoas você acha que sabe o que precisa fazer para ser promovido? Feita uma pesquisa com mais ou menos 800 pessoas para entender o que elas sabiam sobre promoções. E por mais que o número do que dizem que sabiam o que precisa fazer para ser promovido seja de quase 80%, será que eles estavam mesmo executando o que sabem ou simplesmente sabem e não fazem nada com isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje e o que você precisa saber de fato para ser promovido e principalmente o que você tem que fazer quando já sabe o caminho, mas ainda não sabe muito bem por onde começar. Eu sou Gil, estrategista de carreiras e desenvolvimento profissional, e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. A promoção, pessoal, para vocês entenderem, ela é um degrau, ela é uma escalada, digamos assim. Ela é menos sobre o título que você vai receber e mais sobre o profissional que você quer se tornar. Então, ela tem o seu título, claramente. Adicionalmente isso, normalmente vem um salário maior e com esse salário maior também vem responsabilidades maiores. Existem algumas promoções que elas não implicam necessariamente um aumento de salário. São as promoções ali que a gente chama de promoções horizontais. Eu não sei se você está familiarizado com isso, mas as promoções horizontais é aquela que você, por exemplo, se você é um analista sênior hoje e você vê uma posição de analista sênior em uma outra área, você se desloca horizontalmente, porque não necessariamente seu salário vai aumentar. Pode ocorrer negociações que vai aumentar de fato, mas normalmente não é o que acontece. E a promoção vertical é quando você vai para cima da hierarquia, ou seja, se você é um analista sênior, você é promovido, dependendo da empresa que você está, para um supervisor ou um gerente. Então você moveu para cima, você subiu um nível da hierarquia. A hierarquia máxima normalmente são os diretores, depois o CEO, e normalmente você tem, dependendo da empresa também, um conselho deliberativo, né? São os chairman, aquelas pessoas que trabalham ali num conselho onde organizam e tomam decisões, por exemplo, de quem será o CEO. Não é a própria empresa, né? Não são os funcionários, não é uma democracia que escolhe o CEO. Beleza? Então, dito isso, a gente tem a promoção vertical, a promoção horizontal, que é o movimento lateral, né? Que eu comentei, que você muda de área e não muda de salário. E essa promoção lateral, às vezes, pode causar um certo desconforto em algumas pessoas, mas ela faz parte de um desenvolvimento, porque você deve pensar assim, nossa, normalmente, né, as pessoas pensam assim, nossa, eu vou mudar de área, eu vou ter que fazer uma outra coisa e eu vou ganhar o mesmo tanto que eu ganho hoje. Normalmente esse é o pensamento da grande maioria, mas dependendo dos seus planos, isso pode fazer ou faz muito sentido. E eu vou te explicar por quê. Vamos supor que você quer ocupar uma diretoria. Uma diretoria, normalmente, a pessoa ela é responsável por mais áreas. Ela é responsável por uma gama de áreas dentro de uma estrutura. Então, quando eu estou falando aqui, vamos falar do ambiente de produção. Então, se eu estou falando de produção, eu preciso da área produtiva, eu preciso da área de distribuição. Então, essa pessoa, ela gerencia, por exemplo, a área de distribuição e a área produtiva. É um exemplo, uma diretoria poderia ser assim. Aqui eu estou dando um exemplo aleatório. Então, você tem essa parte da operação e da distribuição. Mas vamos imaginar que essa pessoa que quer ocupar um cargo para diretor, ela não sabe nada da parte de distribuição, mas ela é muito boa em operação. Então, uma promoção horizontal para essa pessoa ter uma vivência na distribuição pode, como faz muito sentido. E nisso a gente chega no ponto em que essa pessoa sabia o que deveria fazer para atingir o cargo de diretor e estava executando, de fato, as ações, buscando uma movimentação lateral sem necessariamente aumentar o salário. E mais uma vez, isso é negociável e vai depender claramente de empresa para empresa, da sua própria liderança, do seu próprio chefe. Então, quais são, agora, olhando para esse contexto, os principais desafios para quem está numa empresa e quer buscar uma promoção? A gente tem a ambiguidade, que é quando você que está buscando uma promoção não sabe o que precisa fazer, de fato. O processo ele não está transparente, as pessoas não sabem necessariamente
como que elas buscam serem promovidas. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa acredita que entra na empresa e ela vai ser promovida daqui 2, 3 anos, sendo que na realidade ela poderia ser promovida muito mais rápido. Eu já vi estagiário ser contratado e ser promovido em menos de 1 ano, e isso é muito raro, é muito raro. Você conseguir uma promoção por ano já é muito difícil. Imagina um estagiário que acabou de entrar e ser promovido mais uma vez, tecnicamente, né, porque ele foi contratado e foi promovido em menos de 1 ano. E aqui eu estou dando um exemplo do estagiário, você fala assim, nossa, mas um analista sênior, um pleno, é muito difícil o cara ser promovido por 1 ano. Exatamente, porque aqui houve já, claramente, um desenvolvimento. Então, para você passar para a próxima etapa, você vai ter que desenvolver novas competências, e essas novas competências normalmente levam mais tempo. E aí, quando isso não está claro, basicamente, das competências que você precisa desenvolver e da sua expectativa em relação à sua promoção, vai gerar frustração, vai gerar um sentimento de injustiça, porque você está ali tem tanto tempo e não consegue ser promovido, mas também você não sabe quais são os passos que necessitam serem feitos para você ser promovido. Apesar de que 80% das pessoas dizem que sabem o que precisa fazer para ser promovido, mas se elas sabem, será que elas estão mesmo executando o que elas precisam fazer? Que foi meu questionamento aqui no começo do vídeo. Provavelmente não. Mas eu não quero, enfim, generalizar, né? Quando eu olho para isso, eu vejo as pessoas com dificuldade, é bom entender o contexto de cada um e ver quais são as barreiras que ela está encontrando realmente para ser promovida. Eu já vi vários casos de pessoas com dificuldade, porque a empresa tinha muito quem indica, né? O famoso QI. É preciso ter QI para você entrar numa empresa. É a pessoa quem indica, uma pessoa lá dentro que vai te indicar ali para que você entre. E isso é totalmente justificável, tá? Porque as referências elas têm necessariamente um endosso de uma pessoa por fora e que uma entrevista de 1 hora e meia não consegue dar. Então, esse é um outro assunto, mas de fato a ambiguidade impede ou necessariamente pode ser uma barreira para a sua promoção. A promoção horizontal sem estratégia, isso pode acontecer também. Às vezes a pessoa é deslocada para uma outra área porque para ela perder o sentido na área que ela está, ou aquele cargo naquela área também não faz mais... a empresa não precisa mais daquele cargo. Eu ia falar, não faz mais sentido, né? Porque foi revisitado e esse cargo aqui ele já não tem mais ele já não é mais necessário nessa posição aqui. Aí muda essa pessoa para uma outra área. E quando isso acontece, que normalmente não tem uma progressão de salário, é como se fosse uma promoção horizontal, só que não tem um aumento real de salário e, de fato, existe aqui, às vezes nem existe um aumento de responsabilidade, mas existe uma mudança de liderança. E toda vez que você muda de área dentro da mesma empresa, ou até mesmo quando você faz uma movimentação que seja até de funções diferentes dentro da mesma estrutura, é quase como se você começasse do zero. Normalmente quando eu falo isso quando você muda de chefe. Então, seja dentro da mesma empresa, se você mudou de chefe, você vai começar do zero, porque o chefe que você está agora não confia em você igual ao seu anterior. E aí, quando isso acontece, você tem que conquistar a confiança dessa pessoa. Então, quando você tem uma promoção horizontal sem estratégia, forçadas, né, de uma reestruturação, isso não dá muito certo. E não dá muito certo, inclusive com posições de liderança, porque acontece às vezes da pessoa ser promovida hierarquicamente para uma posição mais superior, onde aumenta a responsabilidade de fato, só que ela não teve uma preparação prévia. Ela não desenvolveu as competências necessárias para ocupar aquele cargo, e aí isso pode acabar queimando a pessoa. Aquela pessoa, ela é uma boa funcionária, ela executa bem, ela faz todos os processos, ela busca crescer, mas ela foi posta em uma função que ela não estava nem, sei lá, 20, 30% preparada. Ela estava muito mal preparada e aí quando ela chega lá, ela não consegue exercer a função dela e acaba sendo demitida. Ou ela acaba pedindo conta mesmo.
E aqui a promoção enviesada. A promoção enviesada é aquela tendenciosa, é aquele que indica mesmo, né? A chance real do candidato que está prestando aquela vaga ser contratado. E normalmente as promoções, elas nem sempre aparecem no sistema da empresa. Então, existe realmente ali uma dança das cadeiras, né? Digamos assim, às vezes você tem o gestor tem uma vaga boa ali e ele nem procura abrir a vaga porque já indicaram uma pessoa para aquela vaga. Isso, de uma certa maneira, é ruim, porque às vezes uma pessoa que está buscando ser promovida, ela não teve nem a chance de se vender, de mostrar o valor dela para outra pessoa. Ou ela teve e não aproveitou a oportunidade, que é uma possibilidade também, que você vender o seu trabalho faz parte de um processo para que você seja promovido. Então, uma promoção enviesada, processos enviesados, eles tendem a ser uma barreira para as pessoas, porque elas ficam desanimadas e elas falam que só os pelegos são promovidos, entende? Então, os pelegos é os puxa-saco mesmo, né? Só que não é bem assim. Pode ser que as pessoas sejam puxa-saco mesmo. Você vai encontrar pessoa que foi puxa-saco, que foi promovida, isso e tem em todo lugar. Você vai encontrar pessoas aproveitando do resultado de outras pessoas para serem promovidas. Isso tem em todo lugar. Gente ruim tem em todo lugar. Então vocês precisam olhar realmente, entender a perspectiva como um todo para que vocês não caiam nesse tipo de situação, tá bom? Falta de visibilidade e comunicação, que é o que eu falei. Você não vendeu o seu trabalho. Você vendeu o seu trabalho ou não? Provavelmente não. Você vendeu para as pessoas corretamente? Você construiu essa comunicação dentro da sua possibilidade? Você pediu ajuda se você não estava conseguindo fazer sozinho? Do tipo, como que eu mostro os meus resultados? Você foi atrás de feedback? A pessoa te respondeu ou não? Se ela não te respondeu, isso tem dois indicativos. Ou ela está te ignorando, que é provável também que isso possa acontecer, ou ela simplesmente não tem um feedback para te dar diretamente, beleza? Então, é mais ou menos assim que gira, quando você olha para promoção em si e na hora que você olha para visibilidade, você não tem. Então, a falta de visibilidade também é uma dificuldade aí que normalmente as pessoas encontram para serem promovidas. E por último, mas não menos importante, a estagnação. Muitas pessoas entram na empresa e ficam anos e anos e anos sem buscar alternativas e avanço real. Então a pessoa entra lá, ela está ganhando bem, está numa função boa, mas ela está insatisfeita. Ela sabe que ela pode entregar mais, ela sabe que ela pode fazer mais, mas ela não faz porque não tem espaço. A empresa ficou pequena demais para o que ela é. E aí acaba que ela fica frustrada. Então, quando isso acontece, eu vejo alguns caminhos. Um deles é claramente você começar e nunca parar na realidade de explorar o mercado, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, você pode ser mandado embora amanhã, você pode ser mandado embora daqui a uma semana. É possível? É possível. É provável? Provavelmente não. É pouco provável. Mas acontece. Existem os layoffs, a gente viu aí nesse ano de 2025, vários layoffs de várias empresas dispensando 10 mil, 16 mil funcionários, até mais do que isso. Então foram muitas pessoas mandadas embora. Ou seja, essas coisas acontecem simplesmente da noite para o dia, tá bom? E é de fato da noite para o dia mesmo. De um dia que dizem que, olha pessoal, amanhã vai ter alguns avisos e amanhã começam os avisos falando para que as pessoas foram demitidas e que elas não estavam trabalhando mais daqui, sei lá, 5 dias, 10 dias. Isso acontece, isso é realidade. E aí, o que você precisa fazer para buscar a promoção na sua empresa, né? Caso você consiga começar, de fato, a construir esse caminho. Então, a primeira coisa é você começar a buscar as políticas claras da promoção. Definir o que é a promoção, como que ela funciona, quais são os níveis, quais os critérios que são utilizados para o processo seletivo, digamos assim, ou para o seu próprio desenvolvimento, não é? Então, normalmente, as empresas elas possuem bancos de talento, não, perdão, na realidade não é banco de talentos, elas possuem bancos de talentos também, mas o que eu queria dizer é elas possuem bancos de informações e competências, de treinamentos onde você consegue acessar aquilo que você precisa se desenvolver para atingir o próximo passo. Eu tinha uma boa prática, por exemplo, quando eu buscava isso, de ir atrás das documentações para que eu pudesse entender como que funciona, como que é o movimento aqui de transferência. Será que é possível transferir, mudança para outro país? Existe isso? Então, as empresas normalmente têm alguma coisa estruturada. Se não tiver,
é porque, beleza, a empresa não tem mesmo, né? E aí as pessoas ou elas vão criar ou para a empresa também não faz muito sentido. Então, buscar esse tipo de coisa ajuda muito, né? E quando você não tem essa clareza, às vezes mapear e conversar com o RH, falar com o pessoal, com o seu próprio chefe, né? Entender, olha, eu busquei aqui as políticas de promoção, como que funciona, o que, que eu preciso fazer para poder me desenvolver, mas eu não encontrei, você pode me ajudar? E aí o seu chefe que está ali provavelmente há algum tempo, ele provavelmente vai ter algo para poder contribuir com você. Caminho de carreira, né? A segunda opção aqui para você buscar a promoção. Você visualizar quais são as competências que eu falei no anterior, apesar de que a gente estava falando de política, mas eu emendei com outro assunto, mas você visualizar o caminho de carreira, né? O pessoal chama de career path, que é as competências de cada nível. Você vai lá e busca quais são as competências necessárias para o próximo nível e você vai trazer essas competências para poder atuar hoje nelas. Então, você quer ser promovido, mas você precisa começar a atuar como alguém que já foi promovido. Ah, mas eu não vou receber, ah, mas eu vou ganhar menos, ah, mas eu vou trabalhar mais. Gente, a vida é assim. Você já viu algum empresário tomando risco e tendo garantia de resultado? O cara às vezes quebra, às vezes perdeu milhões ali, às vezes perdeu milhares de reais e o cara quebra. Ou seja, ele tomou um risco em algo que ele acreditava. Você vai estar tomando um risco aqui, obviamente, para que você possa colher os frutos no futuro. Normalmente dá certo, normalmente dá certo. E quando não dá certo, os fatores que levam a não dar certo não estão diretamente ligados com a sua performance. Uma das coisas que é importante você evitar nesse sentido geral, o quiet promoting. E aí, aqui eu estou falando para líderes, né? Então, nesse sentido, o evitar para quem possui pessoas embaixo, né, para quem tem uma estrutura de time, evitar de aumentar as responsabilidades dessa pessoa sem necessariamente reconhecê-la de alguma maneira, né? Seja ou dando uma porcentagem por performance. Eu trabalhei em empresas que tinham isso. Então, o funcionário, ele, no final do ano, ele era premiado com um aumento de 1%, 2% por performance. Ah, é pouco? É pouco. Dependendo do seu salário, vai ser pouco, mas na realidade é um ajuste muito bom, porque se é melhor do que nada, tecnicamente. E aqui não querendo aceitar qualquer coisa, mas é um bom ajuste, porque a prática de mercado é não fazer. Então, você fala assim, estou me contentando com pouco. Tem empresas que têm uma porcentagem maior, você pode buscar isso. Ou seja, à medida que você vai evoluindo na sua carreira, você consegue buscar melhores condições de benefícios. Então, isso é importante, beleza? E aí, sempre que você aumentar, sendo líder, aumentar a responsabilidade dos seus funcionários, reconheça isso. Você criar oportunidades reais de promoção, né? Se expor, divulgar internamente, ter aquelas interações com as pessoas, né? Então, você precisa buscar se expor na empresa para que as pessoas consigam te ver. E aí você começa a criar essas oportunidades, beleza? Você vai se voluntariar para alguns projetos, ou você vai pedir para liderar projeto dentro do que você trabalha, para que você comece a conectar com o próximo nível que você quer ocupar. Lembrando, pessoal, se você não sabe o próximo nível que você quer ocupar, não tem como você avançar na carreira. Não tem como. Por muito tempo, eu não sabia. Eu ficava na dúvida, eu ficava sem saber e fui deixando as coisas acontecerem de uma maneira meio solta. Se eu soubesse, talvez eu teria tido um resultado muito mais rápido, porque eu teria executado melhor as ações para chegar lá nesse cargo que eu gostaria de ocupar, tá bom? Então, crie as oportunidades. E para criar essas oportunidades, eu fiz um vídeo nesse canal com todas as habilidades que um profissional que deseja ser promovido precisa desenvolver. Vou deixar o link aqui na descrição e eu tenho certeza que se você começar a colocar essas habilidades em prática, você será a escolha mais óbvia em uma próxima promoção. Beleza. Buscar transparência num processo de promoção, né? Comunicação clara, dar visibilidade para as pessoas, buscar feedback.
A transparência, ela constrói a confiança. Então, no momento que você tem transparência, você coloca tudo sobre a mesa, você não fica atuando. Eu já vi muita gente atuar, agir como agir como se não fosse a pessoa ali em si. Ela estava sendo um ator e quando a pessoa faz isso, ela não consegue sustentar por muito tempo esse papel, digamos assim. Então, aí eventualmente ela acaba caindo. Então, sempre busque a transparência, sempre solicite feedback, dê feedback e pergunte quais são os próximos passos para ser promovido. Tem um processo estruturado, né, de desempenho ali, que você avalie o que você melhorou, ter uns check-ins, né, regulares ali, que você viu o seu crescimento, medir seu resultado, qual foi o desenvolvimento que você teve. Prepare, por exemplo, um banco de resultados, né? Coloque todos os seus resultados positivos, e-mails, feedback que você recebeu, e reconhecimentos, eventualmente, se você teve também. Então, isso ajuda você a criar um processo de avaliação de desempenho e as conversas elas se tornam muito mais concretas do que quando você chega lá e aí, o que você precisa de ajuda? O que você fez? Quais foram os seus resultados? Você fala, nossa, eu falei com fulano, falei com ciclano, eu tive esse resultado aqui, foi bacana, mas quanto que isso melhorou do processo, quanto que não melhorou, o que efetivamente você fez? Ah, você criou alguma coisa que facilitou a vida de alguém? Acho que esse tipo de estrutura precisa existir. Sempre se desenvolva, pessoal, sempre. Buscar desenvolvimento e treinamento, cursos, mentorias, job rotation. Job rotation é basicamente, não necessariamente uma promoção que você tem lateral, porque a promoção é um movimento efetivo. O job rotation é você ser emprestado. Você vai para lá um tempo, fica lá 2, 3, 4, 5 meses, às vezes até 6, para aprender sobre aquela área, depois você volta para a sua área. Então, isso é muito interessante, por exemplo, se você não quiser necessariamente ser promovido, né, horizontalmente, não ganhar mais, mas quiser conhecer melhor aquela área ali, isso é uma excelente estratégia, você fazer um job rotation, tá? Nos trainees, na época que eu prestava, trainee e tudo mais, isso era muito divulgado como um benefício, né? Tinha lá, você vai fazer job rotation, você vai conhecer todas as áreas da empresa, etc e tal. Então, porque o trainee, ele era uma pessoa para ocupar uma função já grande na empresa logo depois que acabasse o programa de trainee. O job rotation tem essa característica, tá? Depois, fazer avaliação, uma autoavaliação sua. Você entender qual que é a sua trajetória. Você fazer uma reflexão semestral, trimestral, mensal, às vezes bimestral. O que você fez? O que pode ter sido? O que você poderia ter feito melhor? Quais habilidades você aprendeu? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer um curso? Eu preciso contratar um mentor, como eu comentei, para fazer uma mentoria? Eu preciso fazer... O que eu preciso fazer? Isso é a autoavaliação. Sempre pedir e dar feedback. Não ficar esperando as coisas chegarem em você. Sempre buscar melhorar. Normalmente as pessoas vão falar, não tem melhor, eu continuo fazendo assim, mas tente explorar um pouco, junto com essas pessoas, o que poderia ser melhor. Porque o feedback ele é a base para que você se torne um profissional cada vez melhor. Preste atenção nas movimentações para que você não caia num processo enviesado. Então, às vezes você vai participar de um cargo ali, de um processo seletivo de um cargo, e já existe uma pessoa que vai ocupar aquela função. Dentro da empresa ali, essa pessoa ela já está meio que marcada. Só que eles abrem a vaga por conta de, às vezes, questões de RH. Então, aquele abriu a vaga, mas na realidade já existe uma pessoa que vai entrar naquela função e aí acaba que pessoas entram nesses processos e não são aproveitadas, né? E aí, se você é um líder, né, pense se o processo é justo, se a função que você está abrindo ali faz sentido, porque será que vale a pena o esforço você gastar energia para poder entrevistar pessoas, correr atrás, sendo que você já sabe basicamente quem vai
ocupar aquela posição, então não faz sentido, né? Então prestem bem atenção nisso. E entender as motivações gerais, por que você quer ser promovido ou por que você não foi promovido. Se você estava participando de um processo, né, o que levou, quais foram os fatores determinantes. Eu me lembro até hoje o que me levou a ser contratado. Um gerente me viu e gostou de mim, gostou do meu trabalho e sugeriu que eu poderia ser uma boa pessoa para ocupar uma função X. E aí eles me entrevistaram e eu fui contratado. Então eu causei uma boa impressão antes. E aí eu sabia o motivo. Ou seja, eu precisava continuar causando boas impressões. Então esse é o ponto. Né? E quando você não é, o que me falta? Eu já não fui promovido também. Então me falaram, falta você ser um pouco mais maduro em relação à ansiedade. Você é uma pessoa muito ansiosa. Então, pessoal, aqui tem uma gama de coisas que você pode tirar para você e parar para refletir. Agora eu convido vocês a fazer uma reflexão pessoal. Qual que é o próximo nível que você quer ocupar na sua carreira? Você sabe? Se você não sabe, esse é o primeiro passo que você tem que ter, que você tem que fazer. Quais são as habilidades, agora que você já sabe, né? Quais são as habilidades que você precisa para poder ocupar esse cargo e os resultados que vão te colocar lá. Então, eu sabia, por exemplo, exatamente o que eu precisava fazer para eu ser promovido quando eu estava na função X. Tinha acabado de ser promovido, eu era analista júnior na época, e eu sabia o que eu precisava fazer para ser promovido. Depois o pleno, o que eu precisava fazer para ser promovido, eu também sabia. Tinha que entregar alguns projetos ali, e eu entreguei todos. Então, eu sabia. Ah, você não sabe? Aí vem para a próxima reflexão. Qual que é o apoio que você precisa? Quem é a sua rede de contato que vai te ajudar? É o seu gestor? Ou não? É uma outra pessoa? Tem um mentor que você tem aí na empresa? Entende? E olha para a organização também. Né? A organização ela tem as políticas claras? Ela tem um direcionamento claro do que vai ser feito para você ser promovido? Você consegue listar esses critérios ou não? Você consegue dizer basicamente se existe possibilidade para você crescer? Eu conheci pessoas que chegou numa empresa específica que ela não tinha mais possibilidade de crescimento. Não era necessariamente um mundo de multinacionais, mas era uma empresa muito grande, médio porte, e que era uma empresa familiar. Essa pessoa ela chegou no último nível, porque o próximo cargo era o filho do dono. Então não tinha como ele criar um cargo de filho do dono. Percebe? Então isso é extremamente importante, você entender o contexto da sua organização. E a promoção ela é um reconhecimento de um trabalho bem feito, gente. De uma estratégia que você executou. Se você foi promovido ao acaso, pode ter certeza que você vai ter trabalho, talvez, na sua função atual. E o dobro do trabalho, se você não tinha planejado chegar onde você está hoje. E é claro que existe uma parcela de sorte na promoção também, que são variáveis que você não controla. Mas você precisa saber que elas existem. E que elas estão, você vai gerenciar essas variáveis, porque se caso uma promoção não aconteça ou ela demore demais para acontecer, você possa buscar caminhos alternativos e que as pessoas, né, nesses caminhos alternativos, elas reconheçam que você é um bom profissional. Percebe? Então, porque muitas vezes acontece da pessoa não ser promovida por uma falta de budget, uma falta de alinhamento em si, às vezes até do próprio gerente. Beleza? Então, recomendações dadas, ponha isso em prática que eu tenho certeza que você vai começar a construir o seu caminho rumo à sua promoção. Se você ainda não me conhece, eu sou Gil, estrategista de carreiras, e eu ajudo profissionais como você a serem promovidos no mundo corporativo. Nesse vídeo, eu te falei o que você precisa fazer para ser promovido no ano de 2026 e como que o mundo corporativo normalmente se estrutura para realmente promover alguém. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, o link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados, auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.